Falado nesse lugar hoje, com todos nós de uma forma diferente desde manhã. Tem falado através de música, das canções, falou de manhã, falou agora à noite, através também da narração, né, as histórias, as imagens que foram projetadas. Mas nesse momento quero vos convidá-los para uma breve, bem breve reflexão ainda, de mais uma porção da palavra do Senhor. Nesse instante, sem música, a gente vai conversar aqui. A única música que vai ter o acompanhamento do meu sempre maestro, João Ali, que são poucas as vezes que eu prego, mas quando eu prego, o João está sempre aqui, e é sempre o homem que ajuda a trazer a glória. Isaías capítulo 53, verso de número 5. Enquanto a mídia acha aí para projetar, quem eu quero já agradecer pelo apoio, que eu vou precisar da mídia um pouquinho. Eu quero também agradecer nesse momento a direção da igreja, na pessoa do pastor José Roberto, que nos fez esse convite. Agradecer também a toda a maestria e liderança desse departamento de coral e orquestra, que também nos deram essa oportunidade. Deus vos abençoe ricamente. Isaías capítulo de número 53, verso 5, diz assim: Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. A Páscoa é um evento cultural, religioso, que acontece em vários lugares do mundo, não só no Brasil, principalmente no Ocidente, que tem tradição cristã. E hoje muito mais cultural esse evento do que religioso, pela forma que ele é celebrado. Por exemplo, na Itália, na Grécia, se tem costume de pintar ovos de vermelho para dizer que aquilo ali é o sangue de Jesus. Fora as comidas, né, os doces, as comidas salgadas, que são tradicionalmente comida. Isso é legal, isso é bom, reúne as pessoas, mas desvia do propósito. Como aqui também acontece, nos Estados Unidos aqui, o desvio para o coelho e o ovo de Páscoa, que na verdade ovo de chocolate é a forma mais correta de falar, né? Porque ovo não tem nada a ver com Páscoa. Porém, para Israel e para nós, ele é um evento espiritual e histórico também, né? A Páscoa celebra a saída do povo de Israel do Egito, que simboliza a nossa saída do mundo de pecado, do reino das trevas, para o reino de Deus. Então, Páscoa, na verdade, não tem como tema coelho, não tem como tema chocolate, não tem como tema comida. O tema da Páscoa é libertação. Na noite de Páscoa, aconteceu a libertação do povo de Israel. E assim para nós também, na noite que o cordeiro foi imolado, e os primogênitos dos egípcios, animais e homens foram mortos, o povo saiu em liberdade para a terra prometida. Assim para nós também, houve um dia em que o próprio Deus, na pessoa do seu Filho, desceu do céu, subiu numa cruz e disse: está consumado. Essa é a nossa Páscoa, porque nesse dia marcou a nossa libertação de uma vida de pecado. Mas se tem libertação, o fenômeno social, psicológico até, e espiritual da libertação, ele é precedido por um outro fenômeno, o fenômeno da escravidão. Não tem libertação se anteriormente não houver o fenômeno da escravidão. Escravidão é um fenômeno que rouba a liberdade, rouba a identidade, rouba a humanidade da pessoa. Quem já assistiu esses filmes de escravos negros dos Estados Unidos ou aqui no Brasil, consegue perceber isso? O quanto a humanidade dessas pessoas, o quanto a identidade dessas pessoas fica destruída em meio à escravidão. E no mundo de pecado não é diferente. O pecado faz exatamente isso com o ser humano. Ele destrói a identidade, porque nós fomos criados para sermos a imagem e semelhança de Deus. E o que o pecado faz é destruir essa identidade. Destrói a nossa verdadeira humanidade, que a nossa verdadeira humanidade era para ser igual à humanidade de Jesus. Ele é o nosso molde de ser humano,
Mas o pecado não nos deixa fazer isso, a escravidão do pecado não nos deixa ser como ele. Então o pecado rouba tudo isso e rouba um dos sentimentos que é fundamental para a vida do ser humano, que é a paz. A paz é um sentimento fundamental para a vida do ser humano. Desde o início da Bíblia até o seu fim, a gente vê a Bíblia falando sobre isso. E a ciência fala sobre isso também. E a política fala sobre isso, sobre a paz social, sobre a paz entre as nações. A paz é um sentimento necessário à vida do ser humano. Tanto que Paulo vai dizer em Romanos, capítulo de número 5, que a nossa liberdade começa pela paz com Deus. E em Colossenses 1, ele fala que Jesus, através do seu sangue, trouxe a paz, nos reconciliando com Deus. A nossa vida espiritual começa pela paz com Deus. Mas nós precisamos também, ali na paz espiritual, nós precisamos da paz emocional, nas nossas emoções. Nós precisamos da paz do nosso corpo, que a ciência chama de homeostase, quando o nosso corpo está com todas as suas funções em equilíbrio, todo o seu funcionamento pleno. Como dissemos aqui, precisamos da paz relacional, isso no dia a dia, no corpo a corpo, na individualidade, como precisamos a nível macro, no caso da política, no caso do trânsito, precisamos de paz. Paz e liberdade andam juntas. Nós só temos paz porque fomos livres no sacrifício da cruz. E a manutenção da liberdade, conforme Paulo fala aos Gálatas, no capítulo de número 5, verso 1, a manutenção da liberdade é responsabilidade nossa. E, consequentemente, a manutenção da paz. Essa liberdade, a manutenção dessa liberdade que temos em Cristo, é responsabilidade minha e tua. Ele fala, estais, pois, firmes na liberdade com que Cristo vos libertou. E não tornai-vos a meter-vos novamente sob o jugo da servidão. Que servidão? A servidão do pecado. Ou seja, a perda da liberdade, tanto a espiritual, quanto mesmo a liberdade física, a liberdade emocional. Não tem uma pessoa que queria estar aqui hoje à noite e de repente teve um problema de saúde, um acidente doméstico, qualquer coisa, que teve que ficar em casa querendo estar aqui, que está em paz. A gente não fica em paz, porque ele queria estar aqui. Você perdeu sua liberdade e, consequentemente, você perde a sua paz. Os presos nas cadeias não têm paz, nas cadeias jurídicas, físico-jurídicas que nós temos. Eles não conseguem viver em paz. É o tempo todo aquela coisa querendo fazer alguma coisa para sair, para fugir, para se vingar. Sem liberdade não se tem paz. E quando a gente perde a paz, a gente perde a liberdade, perde a paz, existe um órgão do nosso corpo que sofre um bombardeio, que recebe o peso de uma bigorna em cima. E esse órgão qual que é? Não é o coração nem a coluna, é o teu cérebro, primeiro, é a tua mente. A mente é o para-raios da nossa perda de liberdade, das nossas aflições, dos nossos conflitos. Como assim? Quando eu falo mente, eu falo aqui, tá? Os processos conscientes e inconscientes do nosso cérebro, que se manifestam através das funções executivas, como o pensamento, o raciocínio lógico, como a atenção, como a concentração, como a memória. Preste atenção que quando você está inquieto, você não consegue exercer essas funções direito. Com muita inquietação, você não pensa direito. Com muita inquietação, você não consegue memorizar as coisas. É ou não é? Ou só acontece comigo? Então, a mente acaba absorvendo isso tudo. Quer ver um exemplo? Pensa uma irmã dessas que estão aqui, lindas e sentadas ali. Se ontem à noite ela vai dar um chute no sofá da sala e destronca um dedo. Primeira paz que ela vai perder é a sua paz física, a sua homeostase, porque ela já vai começar a mancar. A segunda paz que ela vai perder é a sua emocional, porque ela vai falar, poxa vida, eu chorei tanto por meu marido comprar aquela sandália tão cara para eu ir na cantata.
e agora eu não vou poder usar aquela sandália. E aí vai vir um sentimento assim, e se eu for com um lado de sandália, um lado de chinelo, pode ser que as outras venham rir de mim. Pronto, ela já perdeu a paz das suas emoções. Veja, que ela já perdeu a paz do físico, já perdeu a paz emocional. E se ela não estiver bem firme na rocha, é capaz de perder até a paz espiritual, porque é capaz de murmurar: poxa Jesus, o senhor viu, eu me esforcei, eu me ensaiei, agora o senhor deixa acontecer isso comigo? Eu não faltei um ensaio. Tá, mas onde é que isso vai parar? Ela vai ter que usar a mente e tomar uma decisão. Primeiro, vou a si mesmo ou não vou? Cantar na cantata. Segundo, mas e se eu for? Vou chamar minha memória. De quem que eu tenho que ficar longe? Porque fulana não vai deixar passar. Ela é muito minha amiga, tem intimidade. A hora que ela me vê, ela vai me criticar. Então onde é que para? Para aqui. Vai cair aqui. Na sua decisão, no seu raciocínio, na sua mente. Mas aí, se a mente perde o controle, se os pensamentos começam a ficar confusos, aí a mente faz o quê? Faz o inverso. Em vez de ser um para-raio, ela se torna uma cúmulus. Deixa eu ler aqui, eu até anotei o nome dessa nuvem. Cumulonimbus. Sabe o que é cumulonimbus? Essa nuvem carregada que teve de sexta para sábado em Campo Grande. Quem acordou com os raios de madrugada? Pelo amor de Deus, o que era aquilo? Eu nunca ouvi tanto raio na minha vida, de madrugada. A mente vira um cumulonimbus, começa a disparar raios para o resto do corpo. Aí vai ter raios, aí sim, raios na coluna, raios no estômago e outras partes do corpo. Então, queridos, nós precisamos conservar a nossa mente em paz, para que todas as áreas da nossa vida continuem em paz, ok? Mas onde é que a gente consegue isso? Olha, a psicoterapia ajuda bastante. A psicanálise, já foi falado aqui, quanto ajuda? A psiquiatria, a psicoeducação, a psicopedagogia, ajuda bastante. A farmacologia ajuda, são recomendáveis, ok? Devem ser usados por nós, são conquistas da ciência que Deus deu para nós, mas o maior manual para se encontrar a paz ainda está aqui, ó. Paz completa, paz verdadeira, paz inigualável, paz inabalável, diante de qualquer circunstância e situação, para a tua vida, para a tua alma, para a tua mente, está aqui, ó. Aqui tem várias recomendações, várias, mas o tempo não me permite. Eu tenho cerca de 7 minutos só, eu quero deixar só 2. A primeira se encontra lá em Como Você Ter Paz, Salmos 131, versos de número 2. Mídia, por gentileza, Salmos 131, versos de número 2. Salmista Davi, que vivia em plena guerra o tempo todo, em conflito fora, entre nações, conflito dentro de casa. Davi ora ao Senhor e diz: certamente me tenho portado e sossegado como uma criança desmamada de sua mãe. A minha alma está como uma criança desmamada. Se a alma estiver quieta, a mente vai estar quieta, certo? Para Davi, o que era uma alma quieta? Para ele dizer como que a alma dele estava quieta, é como uma criança desmamada. Eu entendia que isso era aquela situação assim, a mamãe acabou de dar o mamar para o bebezinho, ele fica ali no colo, deitadinho, até eu estudar a teoria do desenvolvimento humano. E aí eu entendi que não. Sabe por quê? A criança, até os 5, 6 meses, ele só se relaciona com o leite. Desculpa, mãe, falar essa verdade para você, seu filho já deve estar com 50 anos, igual eu. Mas a criança até 5, 6 meses de vida só se relaciona com o leite. É por isso que qualquer coisa que acontece, a mãe mete a boca, ele toma o leite e se acalma. Dos 5, 6 meses em diante, ele descobre que tem um seio. Ele ainda não reconhece a mãe, mas ele descobre que tem um seio. Que é dali que está vindo a provisão. Só que até os 5, 6 meses, ele pensava que vinha dele esse leite. Ele achava que era dele. Aí, dos 5, 6 meses, ele começa a ver que tem aquele seio ali, ele quer o leite, mas ao mesmo tempo ele não se conforma, porque aquilo ali era dele. O leite não vinha de fora, vinha dele. E aí ele ataca o seio, ele morde o seio da mãe. Mas o ego vai se integrando até que chega uma hora que ele reconhece a mãe e ele não precisa mais estar no peito. Aí funciona assim: se ele tiver fome, mas ele estiver no colo da mãe,
ele não vai ficar desesperado pelo leite. Sabe por quê? Porque agora ele tem a mãe. Segundo a teoria do desenvolvimento é assim. Principalmente os estudiosos das relações objetais, as relações de objetos. O que Davi está dizendo aqui é o seguinte: tal com aquela criança que agora ele tem a mãe, então se não tiver leite ele está tranquilo, se te faltar qualquer ansiedade ele está tranquilo, assim a minha alma para contigo, Deus, pode faltar tudo, mas eu estou sossegado em ti. Como uma criança desmamada. Mas como é que chega a ser dessa forma? Aí no verso 1, ele dá a explicação antes. Volta para mim o verso 1 do Salmo 31, por gentileza, mídia. São duas receitas simplesinhas. Primeiro, o meu coração não se elevou, nem os meus olhos se levantaram. Olhos levantados, coração elevado, fala de quê? Soberba. Soberba. Ele fala, não, Deus, eu permaneci humilde, reconhecendo que eu não sou nada, que tudo vem de ti, que eu não sou isso tudo que parece que eu sou, que é o que acontece muito hoje em dia, infelizmente, com a sociedade de uma forma geral, e perdão, até dentro da igreja. As pessoas estão procurando resolver tudo, como se tivesse todo o poder, aí a pessoa trabalha, além do normal, para ele conseguir conquistar um bem, sendo que a Bíblia fala que Deus trabalha pelos seus enquanto eles dormem. Eu não estou falando que você tem que parar de trabalhar e de se esforçar, mas há um limite, que esse limite é extrapolado quando nós achamos que podemos tudo, que é a proposta do marketing. Você pode ter esse carrão, então vai lá, mesmo ganhando um salário mínimo, e tome um empréstimo e parcele ele em 120 meses de R$1.000. Vai arrebentar onde isso? Aqui depois. Como é que eu faço para pagar isso? O segundo conselho de Davi aí, no mesmo versículo 1, parte B. Não me exercício em grandes matérias, nem coisas muito elevadas para mim. Ou seja, eu não fico querendo me aprofundar demais naquilo que eu não sei. É como Paulo disse, Romanos 12, ninguém saiba mais do que convém saber. O problema da pessoa querer saber demais é que o conhecimento demais enfada, e diz o autor do Eclesiastes no capítulo 1, que ele traz mais trabalho, em outras versões, tristezas, aflição, pela busca do conhecimento, a busca do conhecimento, com a finalidade anterior de ter o poder, porque quem tem conhecimento, disse alguém aí da área de comunicação, que quem tem o conhecimento tem o poder. Mas aí, o tio do Homem-Aranha, eu não sei em qual das versões, certo? Ele falou que com grandes poderes vem grandes responsabilidades. O tio lá que morre no filme do Homem-Aranha, não lembro nem qual que é. Então, se a gente fizer uma justa posição aí das duas falas, quem com grandes conhecimentos vem grandes responsabilidades. Quanto mais você conhecer, você vai ter mais poder e você vai ter mais responsabilidade, e a sua tendência é querer cada vez mais resolver tudo sozinho. Quer ver um exemplo? Vou só dar um. Li essa semana uma reportagem na internet que o Canadá já autorizou a eutanásia, aquela morte, tal da morte assistida, que eles agora chamam assim, morte assistida, eutanásia, para pacientes que têm alguma doença, mas que não necessariamente não estejam em estado terminal. Então, tem uma atriz lá, ela tem um problema degenerativo, uma atriz canadense. Os médicos falam que ela ainda tem mais cerca de 30 anos de previsão de vida. Ela vai fazer 50 anos, se eu não me engano. Mas ela já marcou a data da morte dela num teatro, já está tudo organizado, cama, quem que vai assistir. Quer dizer, até isso o homem, a partir do conhecimento, está querendo tirar de Deus. A hora de Deus decidir que hora que a gente vai ou não. Então, querido, alivie-se
de responsabilidades, de preocupações desnecessárias, que vêm quando você acha que pode tudo e quando você acha que sabe tudo. Alivie de responsabilidades desnecessárias, tá? Responsabilidade é inerente a todos nós. Até a criança tem as suas responsabilidades. Hoje a minha netinha de 2 anos estava em casa, na hora de ir embora, minha filha falou para ela, ó, ajuda a mamãe a guardar os brinquedos. É uma responsabilidade. E tem que ter, correto? Daqui a pouco, vai escovar seu dente sozinha, e assim vai. Vai fazer seu dever de casa? Sim. Mas existe uma quantidade de responsabilidade inerente para cada fase da vida. O problema é você querer responsabilidades necessárias, tipo, por exemplo, salvar o Brasil. E entrar nessa guerra entre direita e esquerda aí. Que muitos cristãos, infelizmente, entram em desespero por causa de partido A e partido B. Parece que esquece que tem um Deus no céu. A impressão que dá é que não tem mais Deus no céu. De uma colega minha de trabalho, essa não é evangélica, essa justifica, essa não conhece Jesus, pelo visto. Na hora do almoço, ela fica só lá procurando notícia contra o partido oposto, que ela é, né? Ela é do partido A, ela fica lá comendo e procurando notícia e falando. Eu cheguei ao ponto de falar, meu Deus, eu vou mudar de horário para não almoçar mais com essa mulher. Na hora do almoço. Livre-se de responsabilidades desnecessárias. Não é tua responsabilidade salvar o Brasil politicamente. Espiritualmente, sim. E encerrando, meu tempo já foi. Se qualquer um de vocês escolhesse esse tema para pregar aqui, com certeza essa ideia estaria aqui. Qual que é? Administre, alguns colocariam livre-se. Administre a ansiedade. O mal do século. Há quem diga que é a depressão, não é não. A ansiedade é o mal do século. A ansiedade não é de todo mal. Você, para levantar de manhã da cama, você precisa de um mínimo de ansiedade. Senão você nem se levanta da tua cama. O deprimido que não tem ansiedade nenhuma, ele nem levanta da cama. Você precisa daquele mínimo de ansiedade para levantar. Aquela ansiedade que se transforma em expectativa. Expectativa de futuro, né? Porque a ansiedade, enquanto um transtorno, ela é um excesso de futuro. É um medo obsessivo do futuro. Mas enquanto uma coisa natural, a ansiedade é necessária para você criar expectativa. A recomendação bíblica, porém, é para não andarmos ansiosos. Mas aqui está falando daquela ansiedade que nos cega, que tira a nossa paz da mente, tira a nossa paz da alma, tira a nossa paz do corpo, faz a gente ter doenças, faz muitas vezes a pessoa ter infarto. É dessa ansiedade que Jesus está falando em Mateus capítulo 6, verso de número 25. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Vosso Pai bem sabe de tudo que vocês precisam. Busca primeiro o reino de Deus. É dessa ansiedade que Paulo fala em Filipenses, capítulo de número 6. Não estejais ansiosos por coisa alguma. É dessa ansiedade que Pedro fala na sua primeira epístola, no capítulo número 5, verso de número 7. Lançando sobre ele, sobre quem? Sobre Jesus, a vossa ansiedade. E é interessante que nesses versículos, eles não só fazem a recomendação, para você falar, mas como é que faz isso? Já vem a orientação. Jesus fala, olhai para os passarinhos. Olhai, olha os passarinhos, eles não plantam e Deus alimenta eles. Olha os lírios do campo, não sabem costurar, mas nem Salomão se vestiu com aquele amarelo tão lindo. O amarelo não está na Bíblia. Pelo menos da França são lindos aqueles lírios amarelos. Jesus está dizendo o quê? Olha para o amor e para o cuidado do Pai. Se Deus cuida assim dos passarinhos, não vai cuidar de vocês? Paulo vai dizer, não andeis ansiosos, antes em tudo vossos anseios, vossos desejos sejam colocados diante de Deus pela oração, com súplicas e ações de graças. E a receita de Pedro, antes dele falar se lançando sobre ele, eu gosto das versões da Almeida, as duas, a corrigida e atualizada, que tem uma vírgula,
entre o versículo 6 e o 7 de 1 Pedro 5. Porque no versículo anterior ele fala: humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus. Aí vem a vírgula, vem uma vírgula, aí vem o próximo versículo: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Então, se nós nos humilharmos, voltando um pouquinho lá atrás no conselho de Davi, no Salmo 100, número 31, humilharmos, confiarmos a Ele todos os nossos projetos, nossos planos, como fala Salomão em Provérbios, capítulo de número 3. Se colocarmos diante dEle, Ele vai confirmar os nossos pensamentos, Ele vai endireitar as nossas veredas. E eu concluo agora. A Páscoa, nós temos por hábito, muitos de nós, entregarmos como presente um chocolate para alguém. O filho chega, criança, adolescente, às vezes já adulto, né? Os filhos mesmo adultos, minhas filhas casadas mesmo adulto, pedem ovo de chocolate, né? Algumas famílias trazem aquela, vai visitar outra, leva aquelas comba. É comba? Não. Ah, sei lá, colomba, da Balduco, negócio. E eu não ganho nada pelo merchandising, tá? Foi a marca que veio na minha cabeça agora. Nossa Páscoa tem presente também, tá? A nossa Páscoa é Cristo. Tem presente. Você recebeu salvação. Você recebeu um rico tesouro que é guardado dentro de um vaso de barro, que é você, que sou eu. Aí, as crianças geralmente querem um ovo, criança, adolescente quer um ovo, que no meio do ovo vem uma surpresa. Um brinquedo, às vezes vem mais um tipo de chocolate, enfim. Muitas vezes eles querem mais pelo que tem dentro do ovo, do que pelo próprio chocolate do ovo em si. Nosso presente, o Espírito Santo, que nós ganhamos, o próprio Deus morando em nós, na nossa Páscoa. Se você abrir esse presente, tem surpresa lá dentro para você. Tem surpresa lá dentro. Tem essa paz que está te faltando, que está te tirando o sono de noite. Tem alegria. Tem bênçãos. Tem vitória. E no final tem um presente surpresa que não é surpresa. Você vai morar no céu. Olha esse presente que vem no seu presente de Páscoa, que o Papai do céu entregou para você no dia do sacrifício. Pai, nós oramos agradecidos, ó Deus, por esse momento, por essa noite, Senhor, pela oportunidade de te louvar com canções que lembram o teu sacrifício, que lembram a nossa experiência contigo, que tivemos desde a salvação e continuamos tendo enquanto caminhamos para o céu. Nós te louvamos por Jesus ser a nossa Páscoa. Nós te louvamos por entendermos o que é a Páscoa. A Páscoa é a celebração da nossa libertação das trevas, da condenação eterna, para nossa trazida para o reino do Filho do teu amor, passando a ser herdeiros do céu, passando a ter uma verdadeira vida, uma nova vida, passando a ter, Senhor, esperança, passando a ter paz, passando a ter alegria, passando a ter o teu Espírito Santo morando dentro de nós. Obrigado, Jesus, pela Páscoa que tu nos proporcionaste. Obrigado, Pai, em nome de Jesus. Amém.